Olá, pessoal. Bom sábado para vocês. Espero que vocês estejam bem. Bom, eu sou a Tati, sou psicóloga, psico-oncologista desse projeto Papo Onco, tá? E hoje a gente vai ter uma conversa super especial sobre câncer gestacional. A gente está aí se aproximando, né? Amanhã é o Dia das Mães. E tem sido. Olá, tudo bem, Sami? Oi, tudo bem? E Então, você? amanhã é o Dia das Mães, né? E eu já estava com um pensamento de fazer uma live especial sobre a data e estava em dúvida da temática, como abordar, né, na questão da oncologia. E aí eu trombei com o Insta da Sâmia, né? Fui ver a história, eu falei, não, é essa história que eu acho que as pessoas precisam conhecer. E o câncer gestacional, estava dando uma lida, né? A gente ouve muito falar das estatísticas no câncer de mama, né, Sâmia? Sim, Então, sim. se eu não me engano, são 3% das mulheres, né, que têm um diagnóstico de câncer de mama podem Uhum. vir a ter um câncer gestacional. A história da Samia já é um pouco mais diferente, mas eu vou pedir para ela se apresentar, para contar a história dela, que vai ser muito especial para vocês, como foi para mim também. Ah, então, meu nome é Sâmia, para quem não me conhece. Eu tive um câncer durante uma gestação, né? O meu câncer foi no colo do útero. Como a Tati falou, as estatísticas, né, que a gente tem, né, como base, a maioria dos casos acontecem com câncer na mama, né? Até mesmo porque o da mama ele tem uma questão um pouco diferente da minha, que é a hormonal, né? Questão Isso. hormonal. Que o hormônio da gestação, ele meio que alimenta, vamos dizer assim, num, num palavreado assim mais popular, o tumor. Então, ele faz com que o tumor cresça mais rápido, entendeu? Ele estimula o tumor a crescer mais rápido. E aí, quando a gente está grávida, a probabilidade de, se você já tem, né, essa, esse receptor, que é de câncer de mama, que é hereditário, você nasce com ele. Então, muitas mulheres vão ter e nunca vão ter câncer de mama, vão morrer sem ter, e outras vão desenvolver em alguma fase da vida. Um dos motivos pode ser que seja por causa dos hormônios, né, que estimulam o crescimento dele. Então, o meu foi um pouco diferente, que foi no colo do útero, ele não é hormonal, né, o tumor que eu tive, ele não é hormonal, então a gestação não provoca o crescimento do tumor, né? Graças a Deus. Então, assim, eu tive um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Mas eu tenho muitas colegas que passaram esse câncer na gestação com o câncer de mama, que ele é um pouco mais, assim, vamos dizer, tenso, né? Sim. E tem a questão também, né, Sami? Você teve o câncer no útero, né? Que é justamente onde tem a questão ligada diretamente à gravidez, né? Como que foi É, para você essa questão da gravidez, da descoberta? Então, na verdade, o tumor que eu tive, ele era no colo do útero, ele não era dentro do útero, ele era externo, ele era no colo do Assim. útero. Então, eu já tinha ele antes de engravidar, mas eu não sabia. Quando eu e meu marido, a gente, né, se programou para ter filho e tal, a gente começou a ir nos médicos e eu vinha sentindo alguns sintomas diferentes, né? Alguns sangramento fora do período menstrual, é, é, candidíase, né? Também eu tive vários quadros de candidíase. Antes de eu engravidar, eu tive um ano de quadro de candidíase que não sarava por nada, não tinha remédio que dava certo. Fiz dezenas de tratamentos, passei por 3 ginecologistas diferentes.
Dois deles, assim, na capital que eram renomados, mas nenhum deles identificou, né, a questão do câncer. Eu sou uma pessoa muito rigorosa com os meus exames, faço os meus exames anualmente, meu preventivo anualmente, tudo. Não foi uma questão de negligência minha por não fazer os exames. Eu tive em 2017, no início de 2017, eu tive meu primeiro preventivo alterado. Porém, o profissional que estava me acompanhando na época me disse que que eu era para tomar um antibiótico, que iria melhorar, né? Ia sair essa questão que teve na alteração lá do preventivo. E aí eu tomei esse antibiótico e depois de um tempo, quando ia voltando nas consultas e tomando os remédios que pedia, e aí depois, no final do ano, eu fiz outro preventivo em outro profissional, porque eu não estava conseguindo resolver os problemas, e eu não queria engravidar daquela forma, eu queria saber que estava tudo ok para eu engravidar, né? E aí eu peguei e fui em outro profissional, esse outro profissional fez outro preventivo, ele deu novamente a alteração, né? Que né, no meu caso foi ascos, a alteração que teve no preventivo, e disse a mesma coisa, que era para tomar antibiótico e tudo. E por fim das contas, os três disseram isso, mas no final deste ano de muita insistência e de muito procurar médico, os três disseram que o que eu tinha era psicológico, que eu não tinha nada, que o que eu tinha era psicológico. O último médico, inclusive, eu saía da consulta aos prantos, porque eu falava, meu Deus, como psicológico? Eu não tô triste, eu não tô com depressão, eu não tô com nada, eu simplesmente tô me programando para engravidar. E aí, na E, última consulta que eu fui. e Hã? tem a questão, né, Samia? Porque assim, você tava com sintomas e os sinais, né? Sim, 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 claro, eu tava com vários sintomas. Coisa está errada em mim, né? Sim, e eu falava, não, doutor, tem alguma coisa errada. E eles falavam, não tem nada errado. A gente já fez os exames, tá tudo certo. E eu questionava, e eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que ouve um primeiro diagnóstico e vai embora e se conforma. Eu não me conformo. Tanto que o terceiro que eu fui chegou a falar comigo, olha, para de procurar médico porque você não tem nada. O que você tem é psicológico. Então, assim, o que você tem que você quer ser mãe, você está prorrogando esses planos de ser mãe. Então, eu falei, meu Deus, como pode? Aí fui embora, né, chorando, arrasada, porque, meu Deus, tinha que dar uma solução para isso. E aí, era final de 2017, nós fomos para casa da minha mãe, em Guarapari, meu marido conversando muito comigo, e o médico tinha falado comigo nessa última consulta, para de tomar o seu anticoncepcional, engravida, que esses problemas vão acabar. Você vai ver que vai tudo melhorar. E eu estava muito insegura de engravidar, assim, sem ter realmente uma resposta, né? E aí, conversando muito com meu marido, ele falou assim, amor, a única coisa que a gente não fez até agora foi isso, foi tentar engravidar, foi, né, parar um anticoncepcional, e todo o resto a gente já fez. Então, meu Deus, vamos tentar, porque a gente já foi em três médicos e não é possível que os três estão errados, né? E aí, eu fiquei pensando uns dias e aí acabei cedendo e parei de tomar um anticoncepcional. Eu parei de tomar dia 9 de janeiro e dia 16 de janeiro eu engravidei. Tanto que eu Super descobri rápido. muito rápido, menos de 10 dias. E eu já tomava anticoncepcional há mais de 10 anos. Então eu pensava assim, nossa, eu vou demorar a engravidar, né? Porque a gente acha que sempre vai demorar, porque a gente toma muito anticoncepcional por muitos anos. E aí eu acabei engravidando muito rápido, tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava de 2 meses e pouco. Porque eu fiquei esperando a segunda menstruação vir e ela não vinha, só veio uma, entendeu? Então foi muito rápido, assim, graças a Deus foi bem tranquilo. Mas eu engravidei, foi aquela alegria, nossa, família inteira, todo mundo. E aí foi tudo normal, minha gestação estava indo tudo ótimo, tudo bem. Quando eu tive um sangramento. Aí fui ao meu obstetra, que estava me acompanhando, e ele falou: olha, vamos observar, fica um pouco mais de repouso e vamos observar. E aí a gente ficou, eu fiz tudo conforme ele pediu, tive um segundo sangramento, pequeno, mas tive. E ele disse: olha, algumas gestantes têm esse tipo de sangramento, pode ser comum, vamos acompanhar. Aí foi quando eu vim ver o terceiro sangramento, só que ele foi muito grande. Começou de sábado para domingo, à noite, era uma meia-noite mais ou menos. Eu fui no banheiro, fiz xixi e começou a sangrar.
E aí foi a noite inteira sangrando cada vez mais, o sangramento. E aí eu falei com meu marido, falei, vamos pro hospital que tem uma coisa errada. Aí fomos pro hospital e fui atendida no pronto-socorro, porque era domingo, né? E aí o médico me examinou no centro cirúrgico, porque na minha cidade, na sala da emergência não tinha muito recurso para me examinar, e ele viu que tinha algo errado. Ele fez exame de toque e viu que tinha algo errado, mas não estava conseguindo entender o quê. E assim, foi muito traumatizante para mim esse exame que ele fez, né? Que ele no centro cirúrgico, porque imagina, você grávida e você fazer um exame daquele, onde ele coloca o espectro. Então, a sensação que eu tive é que tinha uma coisa assim, muito errada, que eu estava perdendo minha filha. E aí ele me examinou, ele me acalmou, falou: olha, fica tranquila, o sangramento não é da gestação. Sua filha tá bem, não tem problema nenhuma com a sua gestação. E aí, só que eu preciso que você procure o seu obstetra amanhã, que é segunda-feira, para examinar, porque você tá com uma inflamação no colo do útero. Falei, gente, como assim uma inflamação no colo do útero? Aí fui embora sem entender nada. Na segunda-feira eu procurei o meu médico. Inclusive, gostaria de mandar um beijo para ele, doutor Manuel. Adoro ele. E aí fui nele, ele foi, fez o exame em mim e ele já viu de cara, ele já viu ali. Porque assim, quando a gente está grávida, eles geralmente não fazem o exame visual, né? O exame clínico. Eles fazem no máximo o toque se tiver necessidade. No meu caso, ainda não tinha havido necessidade de fazer isso. Então ele fez o exame e ele já viu. E na hora eu fui sozinha na consulta, porque eu tava assim, muito tranquila, porque ele disse que não era nada da gestação. Achei que fosse algo normal. E eu fui sozinha, então ele ficou quieto, ele não falava nada. Eu falava, doutor, o que que tá acontecendo? E ele conversa, fala tudo, as coisas quando a gente tá sendo examinada. E ele ficou quietão, aí fui embora. Aí ele falou assim, olha, toma esse remédio, daqui 5 dias você volta. Eu falei, como assim toma esse remédio, daqui 5 dias você volta? Eu falei, me fala o que tá acontecendo. E ele meio que querendo me despachar de lá, sabe? E eu achei estranho e fui embora. Aí fui embora, aí quando foi no final do dia, a minha irmã chegou aqui na minha casa. E a minha irmã não mora na minha cidade. Porque ela é paciente dele e ele, além de nosso médico, ele também tem uma amizade, uma relação próxima. E daí, o que ele fez? Como eu tava sozinha na consulta, ele não tinha como me falar isso, né? Porque ele ficou com medo também de eu ficar muito nervosa. E aí ele pegou e me ligou para minha irmã. Falou assim, Nara, eu vi alguma coisa e eu preciso que você veja com a Samia que eu preciso fazer uma biópsia nela. Só que eu não vou fazer isso no consultório, preciso fazer no hospital, vou dar uma anestesiazinha leve para ela dar uma dormidinha só, porque eu não quero que ela sinta dor. E eu preciso fazer uma biópsia. E minha irmã já veio para me preparar para a biópsia, porque eles não queriam me contar que ia ser uma biópsia. Por conta de eu ficar nervosa, eles acharam que eu ia, sei lá, entrar em pânico, alguma coisa assim. E ela veio, e eu tava super tranquila, eu tinha dado uma pesquisada na internet também, confesso. Então, assim, eu já tava assim, meio que esperando alguma coisa. E aí eu fui pro hospital, fiz a biópsia, saiu a biópsia que era câncer, né? E assim, no momento em que eu soube, foi meu mundo, assim, meu chão saiu, sabe? Eu fiquei assim, como assim? Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, uma grávida com câncer, ainda mais no colo do útero. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, doutor, e agora? O que vai ser da minha filha? Eu pensei, né? E perguntei pra ele, falei, minha filha. Aí ele, muito assim, abalado também, até mesmo por conta da nossa proximidade. E ele disse, olha, Samia, se eu te disser que eu tenho todas as respostas, eu vou estar mentindo pra você. É o primeiro caso que eu vejo nessa situação. Você é o meu primeiro caso, eu não tenho experiência com isso, não sou oncologista, sou obstetra. E nunca, não sei o que te dizer. Te digo uma coisa, eu vou te ajudar no que eu puder, como seu médico e tudo, para que fique tudo bem. E antes de qualquer coisa eu disse, doutor, mas eu quero minha filha, né? Não vou abrir mão dela, né? Já demonstrei isso. Ele falou, Sim. não, você pode ficar tranquilo, no que depender de mim, ela vai nascer e vai ficar tudo bem. E aí fui encaminhada para um oncologista na capital do meu estado. Esse oncologista me examinou e assim, ele não disse com todas as palavras, mas ele deu a entender que seria arriscado
continuar com a gestação e aguardar ela nascer para que eu fizesse o tratamento. E antes que ele terminasse a conversa dele ali, eu já interrompi, já disse, doutor, o senhor não está entendendo, eu vim aqui para saber se o senhor consegue salvar a minha vida junto com a vida da minha filha. Que ela vai nascer, eu tenho certeza disso. Porque eu não vou fazer nada que impeça que isso aconteça. Eu só preciso saber, assim, tem como o senhor salvar minha vida junto? Depois que ela nascer? E aí foi quando ele disse, olha, aqui a gente não tem recurso para isso. E se tiver também, assim, até tem, ele falou, mas eu acho que por segurança, porque eu expus para ele que eu queria, não ia abrir mão da minha filha, ele disse, por segurança, eu acho que os melhores profissionais que teriam para te atender em questão não só de profissional, mas de estrutura, de hospital, de uma eventual emergência que você precise de uma boa maternidade, por exemplo, num parto prematuro, o ideal seria você ir para São Paulo. Lá é o local, é o centro, né, de tudo. Então eu disse, para lá que eu vou. E fui para lá, fui, assim, recebida lá por verdadeiros anjos de Deus. Deus colocou, assim, anjos no meu caminho. Não tenho nem como agradecer a forma como eu fui tratada. Desde o Dr. Glauco, que era o meu ginecologista lá, até as enfermeiras, as meninas que me recebiam para fazer as químios, pessoas assim maravilhosas. O meu obstetra, Dr. Gabriel, também, que teve que me acompanhar lá em São Paulo, que ele era um obstetra oncologista também. Então, assim, foi assim, um sonho a questão de ter tido toda essa equipe, toda essa estrutura, para me passar tranquilidade e confiança também, entendeu? Porque a gente fica insegura, né, É do uma, que vai acontecer. e é uma sugestão muito frequente, né, nessa questão do câncer gestacional, né, de não levar a gravidez até o fim, né, Sâmia? Assim, é até um pouco complicado, porque algumas mães, né, sonhavam com essa gestação, outras também eu tenho amigas que engravidaram sem querer, né? E aí se viram nessa situação de grávidas com câncer junto e tudo. E assim, infelizmente, muitos oncologistas é, te sugerem essa opção, porque ainda mais quando é um câncer hormonal, que é o caso quando é o câncer de mama, né? Que a gestação ela prejudica muito, aumenta muito o risco, né? E dependendo também do estágio onde foi descoberto o câncer também. Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente tem que ter muita força, a gente tem que ter muita fé e tem que assim, ter muito tranquilidade mesmo para conseguir decidir por isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Uhum. Por mais que os médicos mostrem pra gente alguma estatística, mas a gente nunca sabe se a gente vai se enquadrar naquela estatística, entendeu? Sim. Então, assim, realmente é muito difícil, é uma decisão muito difícil, entendeu? Mas eu falo assim que eu sempre que eu converso com alguém que me pede, algumas meninas que vêm me procurar pela internet, pelo Instagram, eu sempre opto pela vida, né? Eu jamais seria capaz em nenhuma, ou se eu tivesse, se o médico falasse, olha, zero chance de você sobreviver, zero chance, eu teria feito tudo de novo para que a minha filha nascesse, para que ela viesse ao mundo, porque eu não é algo que eu acredito, é algo que o meu coração me diz que se deva fazer, né? E como que foi seu tratamento, sabe? Porque a gente entende, né, que o tratamento oncológico ele tem as suas especificidades, tem as questões, né, que agride o corpo, né? Eu acompanho várias pessoas, tanto cirurgias que podem ser agressivas, o tratamento de quimioterapia. Como que foi para você, né? Você teve esse tratamento já durante a gestação ou Sim, precisou esperar? então, na verdade, eu descobri o câncer, eu estava com um pouco menos de 20 semanas, né? Um pouco antes da metade da gestação. E já foi num período em que era seguro a introdução da quimio, né? Porque tem um período no início da gestação que pode ser arriscado por conta de uma formação do feto e tudo, mas Sim. esse período já tinha passado para mim.
Então, eu entrei com a químio, né, por volta da 20ª semana ali, da 18ª semana de gestação, eu entrei fazendo a químio. Os meus oncologistas explicaram que, na verdade, assim, o meu caso era novidade também lá em São Paulo. Eles não tinham um histórico para dizer assim, olha, fizemos um tratamento assim, outra moça que aconteceu o mesmo caso que você, e, né? Então, eles não tinham um protocolo, por exemplo, de tratamento pronto para mim. Eles se reuniram a equipe, fizeram lá um estudo, discutiram o meu caso e chegaram à conclusão de que duas drogas, né, duas químios, dois tipos de químio seria o ideal para mim pelo tipo de câncer que eu tinha e levando em consideração a gestação, porque não é toda químio que a gestante pode fazer. Tem algumas restrições com relação a isso. Então, a gente deu entrada a esse protocolo de tratamento. Eu fiz a químio com Taxol e com cisplatina. As duas são relativamente seguras para gestação. Os riscos delas para gestação são riscos, assim, basicamente, que outra gestação de risco já teria, né? De parto prematuro, a diminuição do líquido amniótico. Então, mas isso era tudo uma coisa que a gente conseguiria fazer em acompanhamento, né? Então, assim, toda semana eu fazia ultrassom. Toda semana eles avaliavam a neném, na minha gestação, para ir acompanhando para ver se tudo estava indo bem com ela. E o nosso foco era chegar à 32ª semana de gestação, onde fica mais viável, né, o parto, mais seguro, né, para ela nascer. E Deus me abençoou muito que eu consegui chegar à 38ª. Então, Olha só. assim, foi muita bênção de Deus mesmo, porque a gente, assim, eu ficava com muito tensa, né, de acontecer antes da hora, e aí acontecer algum problema no parto. E graças a Deus eu consegui chegar à 38ª, que praticamente uma gestação normal, que qualquer outra mulher tenha de nascer o neném, né? Durante a gestação eu tive muitos efeitos colaterais, muito enjoo, né? O enjoo até que eu não tive, assim, porque tem pessoas que fazem químio, e minha mãe já teve câncer. Então, eu vi, com relação ao que ela teve, eu tive um pouco de enjoo, mas não foi tanto. Mas eu tinha, assim, muita dor no corpo. Meu corpo doía demais, doía tudo. Tinha dias que meu marido e minha mãe ficavam fazendo massagem em mim na cama para ver se conseguia aliviar um pouco a dor. E não tinha nada que aliviava. Eu tinha muito crise de prurido, que é uma coceira que dá no corpo inteiro. Cada pedacinho do seu corpo coça. Coça desesperadamente. E aí, quando eu tinha essas crises, eu tomava os antialérgicos, mas não adiantava. Eu tinha que correr para o hospital para tomar o antialérgico na veia, porque senão não passava a crise. Então, era um sufoco, um desespero toda vez que me dava crise de prurido. Começava a coçar, eu já chamava meu marido, a gente chamava o Uber. E eu ia dentro do Uber, assim, praticamente tirando o vestido e me coçando toda, porque era uma coisa desesperadora. Uma dos piores efeitos colaterais que eu tive, eu acho que foi essa crise de prurido, porque foi muito incômodo mesmo. E era uma coisa que não tinha o que fazer, não tinha como a gente controlar. Então, às vezes, eu ficava coçando da barriga para cima, meu marido coçava da barriga para baixo. Vamos De tanto dividir. desespero. A gente não dava conta de coçar, coçava tudo. Então, alguns efeitos colaterais foram esses, assim, outros por exemplo, queda de cabelo. Eu não tive a queda de cabelo na cabeça porque eu fiz a touca hipotérmica, né? Que é Sim. a touca que protege contra a queda. Mas Uhum. eu tinha um cabelão compridão, assim, na cintura, eu tive que cortar ele aqui, assim, bem na nuca, para conseguir fazer a touca, para que ela desse um resultado melhor, né? Mas perdi sobrancelha, cílios, todo o pelo do resto do corpo fora da cabeça, eu perdi tudo, fiquei sem. Uhum. E, e só não perdi o cabelo mesmo por causa da touca que eu consegui fazer, né? Sim. E como que é ser mãe e paciente oncológica ao mesmo tempo? Porque Ai, meu Deus. são universos complexos, né? Você, Sim, né, foi uma mãe de primeira viagem, então tem toda essa descoberta de ser mãe, de criar, né, esse instinto materno sim. e vivenciar essa maternidade, e ao mesmo tempo
né, estar em tratamento oncológico. Então, não é fácil. Não é fácil. Quem é mãe e não teve nenhum, não passou por isso, né, do tratamento oncológico, sabe que já não é fácil se tornar mãe, porque a gente idealiza muita coisa antes da gente ser mãe. A gente acha, ai, quando meu filho nascer, vai ser assim, vai ser assado. A gente idealiza, eu falo que antes da gente ter filho, a gente sonha. E quando ele nasce, a gente vê que é a realidade. Então, assim, tem sim os seus momentos de mágica, daquela coisa assim, da parte que você sonhou, mas a maior parte do tempo não é. Essa é a realidade, né? De quando a gente se torna mãe, a gente vê que é um pouco diferente. Eu, assim, graças a Deus, até isso Deus me abençoou, porque a minha filha é um anjo de neném. Desde que ela nasceu, nunca me deu trabalho, não chora, dormia a noite inteira, ela dormia 12 horas direto. Se eu tinha que sacudir ela para ela mamar, senão ela não acordava para mamar. Então, assim, isso foi uma das coisas que me ajudou muito, pelo fato dela ser muito tranquila. Ela me ajudava, assim, eu falava que ela me ajudava em tudo, porque ela não era um bebê difícil de cuidar, né? Que chorava, enfim. E a questão da gente como mãe, eu falo que porque, assim, quando ela nasceu, eu tive 35 a 40 dias, mais ou menos, né? Não me lembro exatamente quantos dias foram, mas eu tive mais ou menos esse período de férias do tratamento. Porque eu falei, Uhum. gente, pelo amor de Deus, eu pedi meus médicos, eu falei, me dá um tempo, eu preciso ver minha filha, eu preciso curtir um pouquinho, entendeu? Porque a gestação foi uma gestação muito diferente do que eu imaginava que seria, do que é de outras mães. Eu tive que ficar muito de repouso, eu não podia fazer muitas coisas. Então, assim, eu não consegui curtir muito essa gestação, porque também eu ficava passando mal uma maior parte do tempo, né? Então eu falei, por favor, me dá um tempinho quando ela nascer, eu preciso me sentir mãe ali. E aí consegui esses 40 dias aí de férias deles lá. E foi quando eu consegui tentar ser um pouquinho mãe. Só que também era difícil porque eu estava muito fraca, eu estava muito debilitada por conta do tratamento. Eu tive uma anemia muito forte depois do parto, por conta da químio e por conta do sangramento da cesárea também, porque eu perdi sangue, né, na cesárea. Quem faz cesárea sabe que a gente perde uma boa quantidade de sangue. Então, eu tive uma anemia muito forte, eu tinha que ir para o hospital, não me lembro exatamente de quantos dias, mas toda semana, acho que me lembro, eu tinha que ir para o hospital tomar ferro na veia, aquelas bolsas de ferro, né? E aí eu ia com ela no hospital, amamentando, né? Às vezes eu tomando o ferro e ia amamentando ela, porque tinha que amamentar de 3 em 3 horas. Graças a Deus eu pude amamentar. Eles fizeram um programa para mim de químio que pararam um tempo antes do parto, para que meu organismo eliminasse todo o remédio da químio, né? E aí eu pudesse Sim. amamentar ela, para que não fosse pelo leite. E aí eu consegui amamentar, foi uma das experiências mais incríveis, assim, era meu sonho era amamentar. E graças a Deus eu consegui, apesar de ter sido pouco tempo, mas eu pude, assim, sentir o que é, né? Uhum. E aí depois, quando foi uns 35 a 40 dias depois, eu tive que interromper a amamentação para retomar o tratamento. Por quê? A quimio que eu fiz durante a gestação, ela não era uma quimio de cura. Não era para me curar do câncer. Era para eu ganhar tempo para que a Ana nascesse. Entendeu? Porque Uhum. não estava ainda na hora dela nascer. Então, ela foi uma quimio para a gente ganhar um tempo ali. E então, quando ela nasceu, aí sim eu tive que fazer o meu tratamento mesmo para me curar. Porque o tratamento de cura envolve coisas que a gente não pode fazer grávida, que é a rádio, né? Por Braquiterapia. exemplo, a radioterapia não pode ser feita em gestante. Então, assim, a questão da braquiterapia, no meu caso, que era um tumor oncológico, um tumor pélvico, né? Não, desculpa, confundi as palavras. Era um tumor ginecológico. Então, quem tem um tumor ginecológico, faz além da rádio, que é aquela que faz externa, faz a braque também, que é uma radioterapia interna, que é por dentro do útero. Então, a gente não podia fazer isso grávida. Então, depois que ela nasceu, eu comecei o tratamento de novo, e aí foi a parte que foi mais difícil para mim, porque eu tive efeitos colaterais, tive, assim, é, uma. Eu tive. Eu passei a não
raciocinar, vamos dizer assim. A quimio em si, ela já tira a gente muito do ar. A nossa mente, nossa cabeça não fica muito legal, a gente fica meio assim aérea. E aí, quando começou todo o tratamento junto, parece que isso intensifica cada vez mais. Então, ainda mais quando começou a fazer a rádio, né, que era todo dia eu tinha que ir para o hospital fazer a rádio. Então, eu tinha que deixar ela com a minha mãe, meu marido ia comigo, aí eu ia para o hospital, fazia a rádio e voltava. Passava muito mal, tive muito efeito colateral. Quando comecei a rádio, foi assim, terrível. Eu disse que na gestação foi super tranquilo, depois que eu comecei o tratamento, depois que ela nasceu. E aí foi um período em que eu digo que foram 4 meses, né, mais ou menos, depois que ela nasceu, um mês ali que eu pude estar com ela, mas os outros 3 meses, eu digo que eu não me sentia mãe dela. Foi assim, foi Por um quê? sentimento que eu até tive que trabalhar isso depois também, até com a minha psicóloga, com a minha terapeuta, porque nem eu entendia, nem eu conseguia compreender isso. E depois da terapia, inclusive, queria mandar um beijo para Sandra, minha psicóloga, que me ajudou muito também no final. Que eu voltei, quando o tratamento acabou e eu voltei para casa, a gente volta achando assim, nossa, acabou, agora vamos voltar à nossa vida normal, vamos recuperar a nossa vida. E não é bem assim, entendeu? Porque o tratamento deixa muito efeito colateral, é a longo prazo. Por exemplo, a radioterapia, ela, quando você termina ela não acaba. Ela continua fazendo efeito no seu organismo por 1 ano, 1 ano e meio. Tem pacientes que sentem até 2 anos de efeito colateral da radioterapia no organismo. Então, Uhum. meio que a gente vem embora sem saber dessa parte. Com a E aí, expectativa que vai voltar à vida à normalidade. isso. E aí a gente se frustra porque a gente vê que as coisas não voltam, o nosso organismo não responde conforme antes mais. A gente tem algumas limitações físicas, a gente tem as limitações psicológicas também, porque a gente passa por muita coisa. Assim, eu falo que eu descobri uma força que eu não tinha quando eu passei por tudo isso, até mesmo porque a minha mãe, ela já teve câncer, eu cuidei dela, e eu digo que eu prefiro ter câncer 10 vezes e enfrentar 10 vezes um câncer do que ver alguém que eu amo com câncer, uma única vez. É assim, eu passei pelas duas situações, eu vi minha mãe com câncer e eu tive câncer. E você ver alguém que você ama com câncer é algo muito pesado, é algo muito assim, você quer fazer alguma coisa e você não tem o que fazer, entendeu? Então, quando aconteceu comigo, eu tive uma experiência assim única com Deus. Logo no início, antes de eu ir para São Paulo, eu pedi a Deus para me mostrar, me dar uma resposta de tudo isso que estava acontecendo comigo, né? Até mesmo por conta dos medos que eu estava sentindo. E Deus me mostrou que tudo ia ficar bem. Eu não sei assim nem explicar. Eu fui para São Paulo, meu marido até falava isso comigo, que parece que eu me transformei naquele dia que eu tive essa experiência com Deus. Eu me transformei porque eu tive certeza naquele dia que tudo ia ficar bem. Apesar de a gente às vezes ficar triste, ficar um pouco insegura, mas eu tinha certeza que ia ficar bem. E eu fui para São Paulo com meu marido e com a minha mãe, os dois me acompanharam. Então, assim, muitas das vezes eu sentia dor, muitas das vezes eu passava mal. E eles vinham, né? "Ah, como é que você tá? Tal. E eu falava, não, eu tô bem. Porque eu não queria que eles sentissem o que eu senti quando eu vi minha mãe, né, com câncer, doente. Então, Mas assim, eu tentava é tirar. inevitável, né? É É inevitável, inevitável, né? A é mulher não se. inevitável, mas eu Eu, tentava tirar o máximo possível dessa carga de cima deles, né, de me ver sofrendo, pelo menos. Então, eu tentava poupar o máximo possível que eles me vissem sofrendo, por mais que eles soubessem que eu estava sofrendo, entendeu? Então, assim, é algo muito, muito difícil. E quando a gente volta, a gente meio que desaba, porque a gente se sente responsável por ser forte, por estar bem, né? Para mostrar para nossa família, para passar essa fortaleza, essa força para nossa família. E aí, quando a gente volta para nossa vida, que a gente acha que vai voltar ao normal e não volta, a gente meio que desaba, né? E assim, é normal a gente desabar.
Eu vejo muitas amigas que querem ser fortes a todo momento, e aí chegam a um ponto que não conseguem, e aí entram numa situação mais profunda, mais delicada. Então, assim, foi muito importante para mim a questão da terapia, do acompanhamento profissional, porque eu tive todo todo acompanhamento, todo assim, todo apoio, toda a estrutura familiar da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha sogra, do meu sogro, da família do meu marido, todos, meus cunhados. Então, assim, eu tive muita estrutura familiar. Mas, gente, é diferente. É diferente você ter um apoio familiar, uma estrutura familiar, e você ter um acompanhamento profissional, entendeu? Porque a sua família não vai entender questões que o seu terapeuta, a sua psicóloga vai entender, entendeu? Exato. Que vai conseguir te acompanhar. Então, quando eu retornei para o tratamento, foi também um divisor de águas, porque eu consegui compreender muita coisa que tinha acontecido comigo durante o tratamento e que nem eu compreendia, como, por exemplo, o trauma da braquiterapia, entendeu? Eu passei pela braquiterapia, é um procedimento extremamente invasivo, extremamente Confortável. desagradável, doloroso, pelo menos para mim foi. Eu já ouvi relatos de algumas colegas que disseram que foi tranquilo, mas para mim, pelo menos, foi. Eu não pude tomar anestesia, né? Eles me deram só um remédio para dor, né, na veia, e eu vi tudo acontecer. E assim, o meu caso era um pouco diferente porque eu estava grávida recente, né? Menos de 40 Uhum. dias antes. E aí o útero, eles falavam que o útero fica muito molinho quando você tem uma gestação muito recente. Então, tinha alguns riscos, por exemplo, de perfuração do útero, né, com o equipamento. Então, assim, foi muito delicado. Uhum. E aí, essa questão da braque era uma coisa que nem eu tinha noção, mas que eu fiquei traumatizada com isso, entendeu? E começou a refletir em outras questões da minha vida, isso daí. A questão também, não só da braque, a questão também de ser mãe, que eu disse que eu não me senti. Não, eu entendi que eu. É como se a criança nasce, a gente estava grávida, a criança nasce, a gente se sente mãe quando ela nasce. E quando eu comecei a fazer o tratamento, é meio como se tivesse um buraco ali, entendeu? Quando eu Uhum. voltei para cá e eu comecei a cuidar da minha filha, comecei a retomar, né? Por exemplo, eu não dava banho na minha filha. Eu não pegava ela no colo, em pé, entendeu? Eu não fazia nada com ela porque em pé, né? Porque eu ficava tonta, né? Dava aquela sensação de desmaio. Algumas vezes meu marido tinha que me pegar e deitar porque eu podia desmaiar. Então eu cuidava da minha filha como? Eu sentava no sofá, sempre passando mal, e ele botava ela no meu braço e eu ficava assim segurando, e com a almofada embaixo ainda porque eu não conseguia nem segurar ela no braço, assim, o peso Não tinha muita força, né? não tinha força. Então, assim, a sensação que eu tive é que naquele período dos 3 meses ali depois do parto, enquanto eu voltei o tratamento até o final que eu acabei, é como se eu não tivesse sido mãe dela, entendeu? Ficou um vazio, um buraco ali. E eu falo com meu marido que ele que foi a mãe e a minha mãe também, né? Que foram as mães da minha filha nesse período em que eu estive ausente, tipo assim, né? A vozinha da... Nessa forma. Ausente para mim, mas para eles eu não tava, mas é como se para mim eu não tivesse participado disso tudo, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque aí eu voltei e eu queria, a sensação que eu tinha é que eu tinha que recuperar o tempo perdido com a minha filha. Então, eu comecei a querer fazer tudo sozinha. Eu queria dar todos os banhos, eu queria trocar todas as fraldas, eu queria passar o máximo de tempo possível com ela, não queria ajuda de ninguém. Então, assim, e eu estava debilitada ainda. O meu organismo ainda estava debilitado. Eu não conseguia é, é, responder a uma rotina que não é fácil de cuidar de uma criança sozinha, entendeu? E aí, quando eu voltei para terapia, minha terapeuta me fez entender que eu precisava aceitar ajuda. E aí eu comecei a aceitar ajuda e aí as coisas começaram a se encaixar. Mas é muito difícil realmente isso, entendeu? A gente não se sentir mãe, né? Eu tenho algumas amigas, por exemplo, que tiveram câncer de mama. Algumas chegaram a relatar a tristeza de não poder ter amamentado, por exemplo. Algumas tiveram que fazer mastectomia, né? Que é a retirada total da mama, das duas mamas, ainda grávidas. Então, durante a gestação, elas fizeram uma cirurgia
para retirada das duas mamas grávidas ainda. Então, E assim, é um luto, né? Elas foram privadas dessa parte da maternidade que é a amamentação, né? sim, é algo muito pesado para quem não tem um acompanhamento, para quem não tem, não vou dizer que não tem, mas para quem não está preparado para isso. Porque acho que ninguém está, né? Acho que nem está preparado para isso, mas a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação, entendeu? A gente acha que algo vai ser super tranquilo e aí a gente depois vê que não é, como aconteceu comigo. É, e assim, é muito difícil realmente. Eu vejo algumas situações de algumas amigas minhas desse grupo que a gente tem, eu falo que é o grupo de mães oncológicas, que todas tiveram câncer durante a gestação, né? Tem Mas bastante, Tânia. Tem bastante mulheres vivenciando isso. tem, menina, e assim, mais do que eu podia imaginar. Quando eu entrei no grupo, eu nem imaginava, assim, porque eu pesquisava na internet algum caso como o meu e não encontrava. Até, na verdade, até hoje eu não encontrei ninguém que tivesse passado exatamente como eu passei, com o tipo de câncer que eu passei e tudo. Mas eu encontrei várias meninas que tiveram câncer gestacional, né? Câncer na mama, câncer no quadril, em outros órgãos, né, do corpo. E são muitas. Hoje a gente tem um grupo das meninas, inclusive queria mandar um beijo. A Aniele tá aí vendo a gente, ó. Que tem no grupo lá. Hoje nós somos em 33 meninas no grupo. Ai, que legal. Isso porque várias já saíram, porque já terminaram o tratamento já tem tempo, e aí preferiram sair do grupo porque não conseguiam acompanhar mais. Então, assim, já teve mais. Entendeu? Eu me lembro de pelo menos mais 5 que saíram do grupo aí e que já participaram. Então, são muitas, né? Eu acho que são, sim, muitas. Que legal. Que bacana. E aqui a gente tem bastante gente comentando, alguns familiares contando algumas experiências, né, da sua vivência Deixa eu ver aqui. em relação. Tem bastante gente pedindo para ver a Ana também. Querem conhecer. Eu vou chamar ela para ela finalizar essa live, com certeza. E como que foi esse desenvolvimento da Ana? Como que a Ana tá hoje? Ai, a Ana, assim, eu já falei isso, vou repetir, é um anjo de Deus, entendeu? Enviado na minha vida. Eu não tenho nem como explicar. Eu falo que às vezes eu fico até sem graça de falar, porque parece aquelas mães babonas falando, mas ela é, assim, incrivelmente inteligente. A gente se surpreende a cada dia mais com o desenvolvimento dela, a gente se surpreende cada dia mais com a forma como ela reage das coisas. Ela é muito inteligente, entendeu? E linda, tem um cabelo que acho que nunca vi um cabelo daquele tamanho numa criança daquela idade. Todo mundo sempre me fala disso, né? Chama muita atenção o cabelo dela, que ela tem muito cabelo. E ela tá a coisa mais linda do mundo, só me traz alegria para mim, pro meu marido, pra minha família, muita alegria, muita felicidade, graças a Deus. Que bom. Bom, a gente já está quase no finalzinho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, né? Queria assim, Eu- já pode falar. não, eu só tava, porque eu tava dando uma olhadinha aqui, que eu não olhei até agora, no que eu tinha escrito aqui para falar. Só uma questão que eu queria falar sobre a prevenção. É muito importante no tratamento oncológico, no tratamento não, vamos dizer assim, para o sucesso da nossa cura, né? A gente descobrir o mais cedo possível, né? A gente ter esse diagnóstico precoce. Então, uma das coisas que eu sempre, assim, friso é que as pessoas façam os seus exames. Não só as mulheres, como os homens também têm que fazer os seus exames anualmente. Façam os exames, façam preventivo, façam o exame da mama quando for a indicação, né, para a mulher. Os homens também têm que acompanhar nos médicos. Existem muitos cânceres de homem que acontecem, entendeu? E na maioria das vezes, os homens descobrem tarde demais, porque a gente sabe que eles são um pouco mais tranquilos, né, para ir no médico. Então, assim, eu Descuidado. queria. Então, assim, a gente tem que prevenir. A prevenção é a palavra, eu acho, porque quando a gente descobre cedo,
né, um problema desse como com câncer, as chances de cura são, assim, infinitamente maiores, entendeu? A gente tem as chances aumentam muito quando a gente descobre isso no início. Então, não adianta depois a gente ficar 10 anos sem ir no médico e aí descobre um câncer que já está lá há 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aí depois, entendeu? Assim, é tão tranquilo, é tão fácil, entendeu? A gente ir ao médico e descobrir o mais cedo possível, entendeu? Não é procurar problemas. A gente fica, tá procurando problema, toda hora fica indo no médico. Não é isso. Se você encontrar um problema, vai ser muito mais tranquilo de você resolver, né? De você se curar. Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria passar antes, né, da pessoa que chegou aqui, já interrompendo a live. Olha quem chegou aqui. Oi, a Ana. tia. Fala oi. 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 Tudo bem com você? Joga um beijo. Ah lá, fala oi com a tia. Oi. Manda um beijo. Ah lá, ó, a tia lá, manda um beijo pra ela. Fala assim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Fala, boa tarde. É porque eu tô fazendo a live da minha penteadeira de maquiagem e ela tá vendo a maquiagem aqui no vidro. Já tá querendo... E ela quer todos os meus batons, entendeu? Então, a Bi não pode, filha. A gente tá falando lá ó, com todo mundo. Ah lá, ó, a vovó tá vendo a Ana. Ah lá, vovó. Tá Aqui todo a mundo te Sinara. vendo. Beijo, Tá Ana. todo mundo vendo a Ana, viu? Manda um beijo. Super famosa. Manda um beijo pra tia, manda um beijo pra todo mundo. Fala que você tá bem, que você tá muito feliz, ó, tá? Só querendo ver o celular aqui agora. Dá tchau pra todo mundo que você vai embora. Tchau. Dá tchau. Ai, a Ana, ela tá vendo a Ana no celular. Amor, parece aqui meu marido, gente. Ó, quem não conhece. Olá, tudo bem? Tudo bom? Jóia? Meu amor que me acompanhou em todo o processo aí, que me deu toda a força que eu precisava. Nosso milagre tá aqui, né, amor? É isso aí. Joga beijo, bate. Beijo. Linda. Muito bom. Gente, esse recado, né, Sâmia, que você deixou, é algo que eu sempre falo quando eu vou nas palestras, né? Que as pessoas têm muito medo de fazer um exame e descobrir que algo está errado, né? Sim, sim. E, na verdade, isso é extremamente importante para que tenha sucessos como a sua história, como a história de muitas outras pessoas que a gente encontra, né? Sim, com certeza. Com certeza. É muito importante. Melhor do que você... Às vezes a pessoa fala com isso daí que você falou, né? Que tem medo de descobrir, né? Que Sim. tem alguma coisa. Você tem que ter medo de não descobrir logo. Esse que tem que ser o seu medo. Você tem que ter medo de não ter chance de se curar, né? Então, assim, quando você busca e você descobre logo, você tem a chance de se curar, gente. Que é coisa melhor do que isso. Hoje em dia a medicina está tão avançada, né? A gente tem tantos tratamentos, tantas chances aí de cura de centenas de doenças. Então, assim, só que pra gente se curar e a gente se tratar, a gente tem que saber que a gente está doente. Como é que você sabe se você não faz os seus exames? Entendeu? Então, assim, eu acho que é a mensagem principal aí que a gente precisa deixar para todo mundo aí, que deixa para depois essa consulta com o médico aí de acompanhamento, né? Vamos dizer assim. Muito bom. Sâmia, muito obrigada, assim, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Já vou deixar avisado aí, viu, meninas, do grupo de mamães aí, né, do câncer gestacional, que a gente está com alguns projetos já aí no papel, né, Sâmia, para fazer um encontrão online aí, para a gente poder conversar. Né, eu me coloco à disposição enquanto psicóloga, né, para estar acompanhando vocês, para a gente poder estar debatendo algumas questões e ressignificando, né, assim como você fez durante seu tratamento. Espero que todos tenham gostado, né, da live. Assim, eu acho que para mim a sua história já me impactou logo quando eu
li sobre ela e depois conversando com você, fui aprendendo muito mais, né, Sim. Sami? Então, assim, eu te agradeço pela oportunidade, por você estar aqui comigo, compartilhar essa história linda, maravilhosa. Ai, que A gente isso. Eu que agradeço. ter conhecido a Ana também, né? É. Acho que eu consegui trazer para a live hoje o que eu realmente eu queria, né? Dia das Mães e uma história de esperança, né? A gente Sim, falar das mães. E eu deixo também o meu beijo para minha mãe, né? Minha mãe é o início de tudo que eu estou aqui hoje, né? Minha mãe também foi paciente oncológica, então eu entendo a sua sensação, né? Da gente acompanhar o familiar, a gente às vezes fica sem reação, sem saber, né, o que fazer. E a minha aham. mãe foi o start de tudo. Eu estava no final da graduação em psicologia, e aí ela teve o diagnóstico, e aí daí para frente eu não parei mais de trabalhar com paciente oncológico. Então, acho que são direcionamentos que a vida nos dá, né? Sim, E hoje eu queria fazer essa live especial, e realmente foi muito especial para mim. sim, E para mim só também. gratidão. Eu queria te agradecer muito por esse convite. Há muito tempo eu quis encontrar uma pessoa como você. A gente conversou sobre outros assuntos aí que o pessoal daqui a um tempo vai saber, algumas novidades aí que a gente está Muitas planejando, surpresas. algumas surpresas. E assim, eu fiquei muito feliz de te conhecer porque eu não tinha encontrado ainda ninguém que fosse uma profissional, né, da área da psicologia, né, que se dedicasse a essa área, entendeu? É uma área que eu acho que ainda tem muito a crescer, né? A gente precisa de muita ajuda nesse sentido e ter alguém como você que é uma profissional, né? Eu falo que eu ajudo as meninas, mas eu falo só da minha experiência, né? Da forma como eu enxergo as coisas diante de tudo que eu passei. Mas é muito bom ter alguém como você que se dedica, né, a esse assunto específico, porque a gente precisa de muita ajuda, entendeu? Infelizmente, igual eu tive a oportunidade, a chance de fazer o tratamento num dos melhores hospitais do país, tive toda a estrutura, tive informação, tive os melhores profissionais, mas muita gente não tem essa chance, muita gente não tem como fazer. E aí fica muito sem informação. E assim, essa parte psicológica e pós-tratamento, eu acho que a gente precisa sim de criar aí não sei, alguma campanha, alguma coisa que consiga ajudar mais as meninas, porque eu senti isso e eu vejo também das meninas que me procuram, né, no Instagram, que a gente sai muito perdido, né? A gente é como se a gente fosse jogado no mundo que a gente não conhece nada. E a gente tem que aprender tudo sozinha, entendeu? E é muito difícil porque a gente passa por situações que poderiam ser evitadas se a gente já tivesse essa informação, né, previamente. Então, eu Sim, fico muito feliz de ter te encontrado. Quero muito continuar nossos planos aí. A gente tem alguns vamos, planos vai aí de sair tudo do ajudar as papel agora. meninas. Tudo no papel. A gente está botando tudo no papel para ajudar as meninas aí nesse pós-tratamento, para facilitar, né, a vida delas. Eu fui descobrindo sozinha, mas eu não quero essas informações só para mim, entendeu? Eu não quero ficar só para mim as coisas que eu descobria, as informações que eu tenho. Eu quero compartilhar para que eu ajude outras mulheres, para que eu ajude outras meninas que estejam passando pela mesma situação, entendeu? É algo que eu sonho e que agora eu estou começando a ver que pode ser real, né? Com a sua ajuda, claro. Queria também mandar um beijo para Samara, que a gente conversou também, eu até passei para você, né? Que ela é ginecologista, filha do Dr. Paulo Batistuta, que é o meu ginecologista atualmente, que está me acompanhando. Queria mandar um beijo para ele. Os dois foram assim, desculpa que deu um negócio aqui na tela. Os dois foram cruciais também para essa evolução minha pós-tratamento oncológico, né? Então, queria mandar um beijo para eles. Doutora Sâmara, a gente já te fazer um convite, eu e Tati, para um Exatamente. projeto nosso aí A mais gente para faz frente.
a gente faz os planos e vai agregando as pessoas sem elas saberem. Depois elas ficam sabendo. Isso, a Samara já está num projeto, as meninas do grupo aí, tô vendo a Aniele ali, algumas das meninas já estão também num projeto nosso aí, que elas nem estão sabendo, mas depois a gente convida oficialmente. Exatamente, é isso aí. Muito obrigada, viu, Samia? Obrigada, pessoal, que esteve Obrigada com a a gente. você. Ai, não posso, desculpa, deixar de mandar um beijo para minha mãe, dizer que ela foi, assim, um anjo na minha vida, que se não fosse ela, eu não, junto com meu marido, claro, que estava lá o tempo todo, mas como hoje Dia das Mães, queria fazer uma homenagem especial para ela, né, que esteve comigo todo o tempo, cuidou de mim como ninguém no mundo cuidaria, entendeu? E também queria mandar um beijo pra minha sogra, que é uma mãezona para mim também, que a minha mãe não mora aqui na minha cidade, então a minha sogra é mais próxima aqui, né, fica aqui comigo. E minha mãe é uma pessoa, assim, de luz e que sem ela eu não seria ninguém. Se eu sou hoje quem eu sou, é graças a ela, por ter sido minha mãe. Te amo, tá, mãe? Muito bom, gente. Um beijo para todas as mamães. Feliz Dia das Mães, Sâmia. Um feliz Dia das Mães para Obrigada. todas as mamães. Eu vou deixar a live salva, vai ficar aí 24 horas, tá? Então depois, quem quiser assistir, quiser compartilhar para outras pessoas assistirem, fica à vontade. E muito obrigada. Até a próxima live. Obrigada, até a próxima. Beijo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.